gente, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, amigas, vocês acompanharam aí, eu fui pra escola, voltei, eu ia passar no supermercado, ia comprar algumas coisas, umas besteirinhas pra eu comer hoje à noite, só que eu acabei ficando com muita preguiça de ir e tal. Aí à tarde eu fiquei conversando um negócio no grupo da sala que assim... Talvez mais tarde eu falo sobre isso, neste momento eu não quero falar. E assisti um filme também, eu assisti Mãe e eu adorei, entendeu? Foi muito bom filme, tá? Gente, eu nunca comentei isso aqui, mas eu sou adepta à magia natural. E, enfim, essa conversa que teve no grupo, entendeu? Ela acabou me drenando um pouco. Então, vou usar essa casca de laranja aqui. Ela nem tá seca, mas eu vou usar mesmo assim, para fazer um banho dela. Eu quero ainda assistir mais um filme, pelo menos hoje. E amanhã eu vou no centro da cidade comprar umas coisinhas assim. E eu acho que eu não sei se é amanhã à noite ou no domingo de manhã que eu vou pra roça. Mas enfim, é um desses dois horários. Eu vou posicionar o tripé e vou vir conversar um pouco com vocês sobre essa questão da escola que eu tinha comentado. Eu tinha falado com vocês sobre um negócio que eu tinha dito, que me deixou um pouco mal e tal. Eu tava meio apartada, mas enfim, foi o seguinte. A minha sala, ela é praticamente a mesma desde o primeiro ano. Eu sou do terceiro ano do ensino médio. E ela sempre foi uma sala muito dividida, entendeu? Era eu com os meus amigos de um lado, o Pedro, vamos colocar esse nome, não é esse nome, mas vamos colocar esse. O Pedro lá com os amigos dele, entendeu? E sempre ficou meio dividida, as coisas sempre ficaram meio assim. Aí pra contextualizar, certinho, no primeiro ano a gente teve o trabalho de humanas, porque todo bimestre, quando era bimestre, que agora é trimestre, a gente tinha um projeto, e no primeiro ano a gente teve esse projeto de humanas, que era sobre a história da nossa cidade e tudo mais. Aí a gente fez esse projeto junto com outra turma. Essa outra turma, né, nessa época eu era líder de sala, tá? Tinha a líder deles lá, entendeu? Vamos chamar ela de Luísa, tá? Aí tinha a Luísa, a gente fez assistir as coisas do trabalho. Ela deu uma ideia lá, tipo assim, ela deu a ideia de fazer brigadeiro pra vender, pra arrecadar dinheiro pra gente fazer o trabalho. E ela basicamente pegou essa responsabilidade pra ela, só que chegou, porque isso aconteceu uma semana mais ou menos antes das férias, isso a gente decidiu as coisas. Ela ia vender os brigadeiros nas férias. E avisar quando estivesse pronto pra ir as duas salas se unirem pra tentar vender juntas. Só que aí ela assumiu essa responsabilidade do brigadeiro, não entregou, entendeu? Ela chegou umas meninas na casa dela, fizeram a massa, fez a massa mal feita, e não rolaram, entendeu? Eu tive que buscar, enfim, deu uma coisa isso aí. E, enfim. Aí voltando pra esse ano, entrou uma menina na minha sala, vamos chamar ela de Vitória. A Vitória é muito amiga da Luísa, muito amiga. E a gente já teve um problema com a Luísa antes. Um problema que envolvia dinheiro, entendeu? Não era só essa questão dos brigadeiros. Até porque essa questão dos brigadeiros envolvia dinheiro, entendeu? Mas envolvendo dinheiro, entende? Que ela cobrou demais, enfim. E a menina, esqueci o nome, a Vitória, foi ela que se ofereceu pra tomar conta do dinheiro da sala da formatura, entende? Então, né, meio assim. Porque ontem, não sei, esses dias atrás, ela simplesmente falou, ai, gente, vamos fazer uma rifa de Páscoa. Ideia ótima, entendeu? Eu adorei a ideia. Mas, gente, ela foi um desespero pra ela tomar conta desse dinheiro, entendeu? Ontem foi a eleição de líderes e vice-líderes. O líder foi o Pedro, só que a vice e a suplente são minhas amigas, entendeu? Aí, pra tomar conta do dinheiro, perguntaram, né, quem ficaria, e na hora ela levantou a mão, entendeu? A Vitória. Na hora ela levantou a mão. Aí, um menino do meu lado, do meu grupo, levantou também, aí ficou combinado assim, entre algumas aspas, que quando tivesse uma rifa ia ser a Vitória, e quando tivesse outra rifa ia ser esse meu colega, né? Aí, ok, beleza. Só que aí, eu conversando com mais 3 amigas minhas, a gente começou, tipo assim, a gente realmente começou a colocar essa nossa desconfiança pra fora, entendeu? Porque essa menina, a Vitória, ela tava fazendo muita questão de ficar com esse dinheiro. Ela entrou na sala esse ano, e particularmente, eu tinha com as meninas que, por confiança mesmo, a gente deveria ter escolhido alguém que tá na nossa sala desde o primeiro ano. Ou seja, que participou de 2007, participou de 2007 e agora tá na 3007. Entende? Que são as turmas lá, por 1.000, 2.000, 3.000, pra primeiro, segundo e terceiro ano. Como esse meu colega, que também vai tomar conta do dinheiro. Enfim, continuando. Aí, a gente começou a falar, isso tá estranho, ela é amiga de fulana de tal, entendeu? A gente começou a criar essa desconfiança em relação a ela. Aí hoje foram perguntar na direção, porque até então eu tinha falado sobre fazer rifa e tudo mais, eu não tinha visto a direção se eles iam deixar, enfim, não tinha resolvido ainda com a diretoria. Foi lá, não deixaram fazer a rifa, entendeu? Aí na hora a menina já assustou. Ela pegou e falou, não, mas se não pode a rifa pra vender o negócio de chocolate, a gente põe a rifa pra pagar a blusa. Enfim, ela desesperou por causa disso, entendeu? Começou a falar poderes da coisa, não sei o que, não sei o que. Aí a gente conversa sobre isso, assim, essa menina tá estranha, entendeu? Ela vai pegar e vai assumir dinheiro. Ninguém nessa sala conhece ela, ninguém sabe que essa menina mora, essa menina chegou agora que quer dinheiro, entendeu? Porque a minha sala é muito complicada, eu sofri muito mexendo com dinheiro na minha sala. Tem gente que eles cobram, e esse aqui é pra você, enfim. Enfim, a gente deixou, né? O assunto morreu. Chegamos em casa, uma amiga minha, uma dessas que eu tava conversando, criou um grupo pra gente falar sobre isso. E também que se a gente fosse vender a rifa, a gente ia ter que pegar uma parte de números pra vender, né? Aí ela tinha comentado com a Vitória, essa amiga minha que criou o grupo, tinha comentado com a Vitória na sala.
que eu, ela, no caso eu, essa minha amiga e a outras duas amigas minhas, e a gente ia pegar número, que ela podia colocar nosso nome lá, que a gente só ia escolher qual pegar. A gente chegou, ficou conversando um pouco, aí foi mandar mensagem no grupo, a gente não tomou tablet, porque senão eu lia todas as conversas. Não lia todas as conversas. Mas eu basicamente mandei mensagem, ela mandou mensagem lá, eu peguei e respondi. Falando que, já que não ia poder, entendeu, por negócio da escola, ia ter que, tipo assim, que era muito mais fácil, primeiro, decidir uma meta, entendeu? Porque não adianta nada a gente fazer o dinheiro pra rifa e o dinheiro ir pra quê, entendeu? Sempre não tinha resolvido se esse dinheiro ia pra blusa, se não ia, entendeu? Porque assim, a gente ficou meio assim. E até também pra gente tentar ganhar tempo pra conversar com o líder da sala, entendeu? Falar com ele dessa nossa desconfiança e tudo mais, sabe? Abrir o jogo, entende? Que não adianta a gente ficar guardando essa desconfiança pra gente ficar falando da menina por aí e não falar nada, sabe? Pra alguém que conseguisse resolver isso. Enfim, tá valendo. Aí, depois disso, começaram a falar, talvez coloque pra gente aqui, talvez não, enfim. Aí depois eu respondi que eu achava que, tipo assim, o salário lá poderia ser uma blusa e tal, que necessariamente não precisava ter uma meta definida pro dinheiro. Aí eu falei em relação à blusa, que a blusa, a gente, pra fazer a blusa, a gente tinha que entregar pelo menos metade do valor de cara, entendeu? Vamos supor que as blusas, vamos supor, gente, eu não sei se vamos supor que desse R$1.500. As blusas ao todo, enfim. Porque vai fazer moletom, né? Então, mas vamos supor que desse R$1.500. Pra entregar de cara, na hora que fosse fazer o pedido, já teria que ter 750. Calma, eu falei R$1.000, então já teria que ter R$500, entendeu? De cara pra entregar lá pra o pessoal que fosse fazer a blusa e tal. E com a rifa, a gente não ia estar, entendeu? Porque o sorteio da rifa ia ser pro mês que vem ainda. Hoje é dia 13 de março, entendeu? Então, a gente, tipo assim, pra já começar a ver essas coisas na última semana de março, logo, a gente já teria que ir arrecadando dinheiro. Já teria que ir o dinheiro. E outra, uma coisa muito mais óbvia de ter esse visto primeiro foi a questão de que não estipularam um valor pra os alunos entregarem. Tipo assim, parcelar X reais pra entregando ao longo do ano, pra no final dar um certo valor, entendeu? Esse dinheiro cada aluno vai dar a parte, dividindo quantas vezes ele puder, a parte do dinheiro de rifa, a parte do dinheiro das coisas que a própria escola vende pra ajudar os terceiros anos e tal. Aí depois disso, começou um alvoroço, entendeu? O pessoal do grupo de Pedro falando um monte de coisa, e que já tava todo mundo motivado, e que não queria, o problema era nosso, mas que se não contribuísse não ia participar, e que se alugasse tal lugar aqui, sei lá, pra fazer a formatura, o restante ia fazer a formatura deles na escola mesmo, e tal. Aí chegou uma outra parte do assunto, porque na minha sala tem algumas meninas que elas trabalham, entendeu? Algumas não, várias pessoas da minha sala trabalham, mas tem algumas meninas em específico, entendeu? Elas são do mesmo grupinho e tal. Uma delas virou e falou, gente, eu não tenho tempo de vender essas cifras, entendeu? Porque eu estudo, porque eu trabalho, enfim, três pessoas falaram sobre isso. E virou, tipo assim, a Beth de Pedro, virou assim falando, ai não, gente, mas quem quer dar um jeito. Aí virou uma outra querida, eu não lembro quem, mas era aquele mesmo grupinho aí, falando que fulaninha de tal, uma amiga dela, da nossa sala também, vamos chamar ela de Penélope. Não, Penélope não. Mas enfim, falando que fulaninha de tal, acorda, vai pra escola, à tarde, trabalha, à noite, faz curso, depois o curso, vai pra academia, e que ela conseguiu pegar e que ela garantiu, entendeu? Que ela pegou uma carteira inteira sozinha pra negociar. E, gente, só pra contextualizar, a maioria das pessoas que falaram são brancas. Eu acho que isso diz muito. Aí ela começou a falar um monte. Chegou uma hora, gente, que eu desisti, entendeu? De olhar. E nisso que toda coisa que estava acontecendo assim muito, eu primeiro começava a direto pra mim, que foi esse negócio, em relação à blusa, em relação ao dinheiro. Aí depois essas meninas falaram que elas não iam poder comprar rifa, né, pegar a rifa pra vender, eles começaram a atacar elas, entendeu? Eles não citam o nome sem nada, eles começaram a falar, ah não, gente, mas quem quer dar um jeito? Esse pessoal vai ficar aí, não vai pegar a rifa pra vender, não vai comprar e vai querer participar da formatura? É claro que não. E começaram a lenhada atrás de lenhada nessas meninas. Isso dentro do grupo da sala. Eu líder no meio, porque a vice, ela não é muito ativa. Entendeu? Ela entrou na nossa sala esse ano, e a suplente, ela não tem celular. Quer dizer, acho que ela tem, mas ela não tá usando, não tá WhatsApp. Enfim, esse pessoal foi descendo a lenhada nessa menina e falaram que trabalha que não ia poder e tal. Aí, gente, chegou uma hora que eu cansei, entendeu? Eu cansei. Eu simplesmente larguei o celular, coloquei o grupo no silencioso, pelo menos pelas próximas 8 horas pra eu ter paz. E eu fui assistir um filme, assisti Mãe, como eu disse pra vocês, o filme é muito bom. Só que o filme ele faz uma alegoria, né, como se fosse uma metáfora entre a Mãe Terra e Deus. Então ela critica assim abertamente, faz umas críticas muito, sabe, sobre Deus, principalmente quando a gente tá falando do Deus cristão. Mas o filme em si é muito bom, tá? Assistam. É da Jennifer Lawrence e ela faz filmes muito fodas, tipo Morra Amor, entendeu? Foi que, assim, ela em Morra Amor, ela em Mãe, ela atuou muito, enfim, gente. Mas voltando a falar do que aconteceu na sala, isso a gente me drenou, entendeu? Porque a minha paciência, ela se esgotou no primeiro ano com esse pessoal, entende? Porque a gente já teve muitas discussões. No ano passado, por exemplo, teve um trabalho, foi um trabalho de humanas também. E que eles simplesmente viraram e falaram que eles iam fazer a maquete e a gente ia apresentar. Que o resto era pra gente. Eles iam fazer a parte legal, que eles iam poder faltar aula, eles iam poder deixar de ir pra aula sem ganhar falta, porque eles deixaram de ir para aula vários dias seguidos pra fazer essa maquete, que a gente colocou com vocês, não ficou bonita, entendeu? Eles colocaram muita expectativa, porque no ano retrasado, primeiro eles fizeram uma igreja, e a igreja ficou muito bonita. Eles acharam que eles eram os otários, entendeu? Aí no ano passado eles foram fazer com peba. E eu vi eles falando, não, gente, como assim vocês vão fazer o trabalho? Vocês vão ganhar crédito pelo trabalho, a gente vai ficar fazendo o trabalho de vocês. Enfim, eu consegui uma maneira de dividir a sala no meio, fazer uma parte fazer um trabalho, outra parte fazer o trabalho, né? No caso, eles ficaram com a maquete, a minha ficou pra fazer o jogo. Aí eles ficaram muito indiretinho falando, ai, que vai fazer joguinho de papel. Gente, eles estavam atrás de mim, porque mudaram de um carro, me colocaram na frente, eles estavam no fundão. Ele falando, gente, eu falei assim, gente, não vou deixar barato, não. Eu vou ter que humilhar. E esse trabalho específico me deixou muita raiva, porque três meninas, muito amigas minhas, três dessas minhas amigas, elas simplesmente viraram e não quiseram ficar no meu grupo.
entendeu? Porque elas queriam fazer uma maquete. Tipo, assim, eu entendo você querer fazer, mas acontece que tava óbvio que eles não iam dar essa função pra elas. Elas faziam parte do meu bolinho, entendeu? Eles não iam dar uma função de destaque pra elas. Colocaram elas pra fazer, sabe o quê? Cortar papel, entendeu? Eles ficaram um na casa dos outros, lá fazer maquete, colocaram elas todas pra cortar papel. Entendeu? Quando na verdade na minha sala, todo mundo teve, na minha parte, todo mundo teve algum papel, desempenhou algum papel. Não é tipo assim, só eu que tava cortando papel. Não era só fulano que tava. Tipo assim, fulano ia fazer só isso. Ele tava lá ajudando em outra coisa, entendeu? Sabe? Teve essa união com todo mundo. E no final, o trabalho deles recebeu pouquíssimas visitas, estavam um do lado do outro, porque o meu trabalho ele foi uma roleta, entendeu? Foi sobre meteorologia popular. Então, tipo, tinha os ditados, a pessoa tinha que acertar. E o meu deu muita gente, vocês não têm ideia. No primeiro turno, que foi o que eu fiquei, eu e mais 3 meninos no meu turno, que é por acaso um desses amigos meus que eu falei que ia ficar com parte do dinheiro, lotou de gente, muita gente mesmo. Juntava, tipo assim, várias pessoas juntas pra tentar descobrir qual que era, do que se tratava cada ditado, sabe? Juntou muita gente, muita gente. Teve um outro problema em relação a isso, mas não teve nada a ver com esse pessoalzinho que eu tô falando. Mas meu trabalho teve muito destaque, entendeu? Porque a roleta era tipo desse tamanho. A roleta, ela tinha, acho que só a roleta tinha 45 centímetros. Então ela ficava muito grande em cima da mesa. E a gente pintou ela de cores bem vivas, sabe? Acho que foi azul e amarelo, tipo assim, intercalado nas partes da roleta. Então ficou uma coisa muito chamativa, uma coisa muito, sabe? Então todo mundo via de longe, todo mundo parava pra ir lá. E a gente também dava do prêmio, tava, enfim. E, sei lá, meia dúzia de gente ia, sei lá, por vez lá assistir o trabalho deles. Enquanto na minha mesa tinha, tipo assim, dezenas de pessoas. Então, assim, né, eu tive que humilhar a galera. Foi triste, entendeu? Mas esse tipo de coisa sempre acontece, da sala ficar dividida em relação a alguma coisa. A discussão mais pacífica que a gente teve foi pra decidir abusa ontem, apesar de que eu não queria abusa off, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que sua muito. A gente sabe que tem vezes que o suor ele suja as coisas, entendeu? E tipo assim, suja aqui, desodorante, porque passa muito desodorante, porque suor muito. Então eu não queria off, justamente por essa coisa particular minha. Mas isso não deu tanto problema. Quer dizer, porque foi outra coisa que eu queria, que foi o verde. Mas no geral tem muitos problemas com esse pessoal, entende? Então assim, né, é complicado. Gente, aqui ficou desse jeito aqui. Ficou tipo um chá. Eu ia colocar alecrim, só que meu alecrim tá lá fora e eu não quis buscar. Mas enfim, ficou basicamente assim, o chá. Agora eu vou pegar uma vasilha. Vou pegar uma vasilha. Bem aqui. Pegar essa daqui. E vou passar o chá pra cá. E vou deixar esfriando um pouco. E vou ir tomar banho. Aí depois que eu termino meu banho, eu jogo do pescoço pra baixo, gente. Dá pra fazer com várias outras coisas. Normalmente eu faço nas sextas-feiras de atração, entendeu? Até porque pra quando se for sair final de semana e tudo mais, ficar um pouco mais saliente, gente. Assim, um pouco mais atrativa. Até também pra melhorar a autoestima. Mas eu sempre faço, tá? Sempre faço. Então, gente, eu tomei meu banho, tá? Foi muito... Foi ótimo, tá? Rendeu muito. Mas é isso, gente. Agora eu tenho que fazer o bolo de laranja. Só vou ter umas coisinhas ainda pra fazer. Eu vou dar uma organizada só naquelas vasilhas sujas ali. Eu não vou lavar, não. E liberar a mesa aqui pra eu olhar a receita e começar a fazer. Eu lavei meu cabelo porque ele tava com muito creme. Eu tive que lavar porque ele tava com muito creme. Aí não teve outra opção. Entendeu? Se vocês repararem, eu cortei o meu cabelo, gente. Meu cabelo, ele era mais longo que isso. Quando ele tá seco, ele fica tipo aqui. Aí, ele era, tipo, com 3 dedos de cabelo. Entendeu? Enfim, gente, é isso. Eu vou fazer o meu bolinho. E é isso.
seguir. Mas enfim, eu jantei cachorro quente que a gente fez aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês a coisa que eu escolhi pra essa manhã. Gente, se o som ficar meio zoado porque tá chovendo, entendeu? E eu tô falando bem perto da câmera pra conseguir pegar minha voz. Mas aqui tem uma calça, ela é tipo meio grossinha, porque como tá chovendo e a temperatura esfriou bastante de ontem pra hoje, e a gente vai pra roça, ela vai fazer bem mais frio. Essa blusa aqui que ela é um pouco mais levinha, uma blusa de academia. Essa blusa de frio, que ela não é tão grossa, mas também não é tão fina. E eu tô levando a bolsa, 2 livros, uma necessaire e uma bermuda, se caso não tiver necessidade de eu continuar com essa calça. Basicamente é isso que eu vou levar. Aí agora eu vou arrumar minha cama aqui, as coisas, para eu ir dormir. Porque amanhã a gente vai bem cedo, a gente vai sair daqui às 6h30.